22 de abril de 1500. Essa era a data que comumente nós chamávamos de descobrimento do Brasil. Eu particularmente tenho chamado de inauguração do Brasil ou até mesmo revelação do Brasil. E com isso eu quero dizer que para mim já está bem óbvio, né? Eu estou bem convencido de que os portugueses e os europeus sabiam da existência do Brasil, da América do Sul e etc. Bom, por que eu acho isso? Tem uma série de razões que me levam a pensar isso. Primeiro eu quero que vocês já entrem em um caráter histórico da parada e já fiquem pensando com um ponto de vista assim mesmo, de quem está utilizando a empatia para tentar entender como que essas coisas podem ter acontecido da forma que nos passavam, né? Que para quem não sabe ainda é vendido aquela ideia de que o descobrimento do Brasil foi praticamente acidental, sabe? Como se não era esperado esbarrar nessa terra aqui, e eu tenho várias razões para achar o contrário. Então a primeira razão é assim, vamos contextualizar algumas coisas, né? Em 1492 rola a chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Inclusive eu quero falar um pouco dessas figuras mesmo, né? Eu acho interessante quanto que Cristóvão Colombo é uma figura que, apesar da gente falar bastante do nome dele, fizeram questão meio de ostracizar a figura, pouco ou nada se fala sobre quem ele foi, sabe? Até no Chapolin Colorado tinha aquela piada de que havia uma discussão se ele nasceu em Gênova ou Veneza. Tem essa tradição também desses descobridores, a gente traduzir os nomes deles, né? Por exemplo, os americanos conhecem ele por Christopher Columbus, né? Para nós é Cristóvão Colombo, sendo que na realidade ele era um italiano, né? Então tem toda essa questão assim. Então, algumas coisas que eu considero que, para começar, o colonialismo não era um evento assim isolado, sabe? Como se cada país estivesse fazendo o seu numa espécie de competição, numa espécie de disputa, sabe? Se fosse assim, não seria um navegador italiano que estaria, sabe, liderando essa exploração que estava sendo financiada pela coroa espanhola, né? E até mesmo o colonialismo do Brasil, que tem que levar em consideração os financiadores. Eu sei que eu estou introduzindo vários assuntos, vários nomes, várias figuras, antes de sequer chegar até o Pedro Álvares Cabral, porque honestamente é uma coisa que assim, eu sempre gostei de história, conforme eu ia pesquisando para ter mais ideia de como que essas coisas aconteciam de verdade, eu ficava confuso como que, sabe, pouca coisa era explicada ainda, sabe? E mais do que isso, parecia que até rolava uma tentativa de ocultar essas ligações que eu tô falando aqui. Então assim, em 1492 rola isso daí, e se eu não me engano é em 94 que é assinado o tal Tratado de Tordesilhas. Outra expressão que eu acho que muitos de nós nos lembramos por causa dos episódios de Chaves e do Chapolin. Acho que Chapolin não chegava a mencionar o Tratado de Tordesilhas. Mas basicamente o que foi esse tratado? Foi um tratado assinado numa cidade com esse nome, Tordesilhas, por 6 homens, sabe? 6 representantes, 3 de Portugal, 3 de Espanha, onde estava rolando uma espécie de divisão do mundo, literalmente uma partilha do planeta Terra ao meio, onde seria colocado assim, quais seriam os países, as terras, as regiões que Portugal deveria explorar e a Espanha deveria explorar. Então vamos refletir um pouco sobre, assim, em primeiro lugar, a insanidade desse momento, sabe? Assim, para começar também a grandeza, a magnitude, o quanto que isso ajudou a fazer o que o mundo, tipo, representou o que o mundo ia se tornar nos próximos 500 anos, mais ou menos, sabe? É um evento desse tamanho, apenas 6 pessoas participaram desse acordo, digamos assim, e essa era a questão. Como é que eles estariam dividindo o mundo se eles não soubessem que haveria um mundo a ser dividido, tá ligado? Isso é anterior da descoberta do Brasil. Então, assim, como é que eles estariam dividindo alguma coisa se eles não tivessem alguma prova sólida? E qual prova sólida eu estou tentando sugerir? Eu acho que eles tinham acesso a mapas, sabe? Tava rolando muita loucura na Europa e no norte da África nesse período daí. Tava rolando a queda de Constantinopla, que era, tipo, Portugal e Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, não fica tão longe assim, entendeu? Para quem vive no Brasil, praticamente nada é tão longe comparado com o que a gente está acostumado às nossas distâncias, sabe? Então, assim, estava acontecendo isso ali um pouco do lado, e 40 anos depois estava rolando a tal de Reconquista, sabe? Que era o Império Cristão, né, a parte de Portugal, que também não tinha necessariamente esse nome nessa época, recuperando assim, a cidade de Granada. Só que ao longo do século, desse século XV inteiro, Portugal estava fazendo várias invasões ali para as terras que hoje em dia nós chamamos de Marrocos, né?
Eu não sei como é que chamava na época, mas tinha a cidade de Ceuta, por exemplo, e eu acredito sim que eles tiveram acesso, eles saquearam muitas coisas, entre elas documentos, entre esses documentos pode ter tido mapas, sabe? E ele tá falando, Renan, então tu acha que alguém sabia das Américas antes do Cristóvão Colombo? Sim, caralho, sim. Já tinha gente que sabia dessas Américas antes do Cristóvão Colombo. Se eram árabes, se eram chineses, aí também tem muita margem para especulação ainda. Mas com certeza já existia algum documento, alguma prova, alguma evidência de uma terra gigantesca para cá, tá ligado? Com certeza eles já sabiam do que estava acontecendo, sabe? Então, assim, por mais que isso possa parecer conspiratório, eu tenho que dizer que é isso que eu acho no momento. Eu prefiro dizer, então, eu posso ser meio conspiratório e achar que os caras sabiam que ia encontrar algo aqui, mas eu acredito mais nisso do que nessa ideia de que, tipo assim, foi um tropeço, sabe? Sem querer, querendo, a gente encontrou uma massa continental desse tamanho aqui, né? E tem mais ainda para achar isso. Então, rola o Tratado de Tordesilhas, onde Espanha e Portugal dividem o mundo, e eu vou adicionar que eu acho que nem eles estavam dividindo o mundo que pertenceriam a eles. Eu acho que eles estavam dividindo os trabalhos que eles teriam que realizar, visto que eu acredito sim que a Europa, de modo geral, funciona de uma forma hierárquica. Isso eu não estou dizendo que não tinha disputas de poder interno, nunca existiu paz na Europa, sabe? Desde sempre, vamos falar assim, nunca existiu essa paz, mas que existia uma espécie de hierarquia. E no topo da hierarquia devia estar os italianos, que naquela época não se chamavam de italianos, não existia esse nome, italianos, sabe? Mas pense nisso, nesse contexto de 1500, o Império Bizantino tinha sido, tipo, destruído, derrubado, mas os líderes desse império não tinham desaparecido. Eles tinham imigrado para outras cidades que depois a gente hoje em dia chama de Suíça, hoje em dia a gente chama de Itália, sabe? E esses eles viviam nessas repúblicas independentes que chamavam de Florença, Veneza, Gênova. Para mim, esses caras eram os líderes, os chefes do colonialismo, os financiadores também, inclusive, entendeu? Essas caras estavam no topo dessa hierarquia de poder europeu. É por isso que o continente se chama América, sabe? Não é por isso que não se chama não tem nada a ver com Pedro Álvares Cabral, nem o nome dos ingleses, América, por causa do Américo Vespúcio, e tem toda a história também de como ele conseguiu manipular as pessoas para dar esse nome ao continente, mas o ponto é que tudo isso mostra o poder que os italianos tinham nessa época, sabe? E eu acho então que os portugueses e os espanhóis, nessa divisão, eles estavam mais dividindo o trabalho, sabe? Eles que seriam os exploradores, eles que teriam que ir até lá, fazer um monte de loucurada, sabe? Mas em nome de um poder que era cristão. Se tu pegar quem era o chefe do Império Cristão, era o Sacro Império Germano-Romano, tá ligado? Germano, que daí vem aquela parte que a gente pode falar de reinos, impérios que tinha desde a Áustria, a Prússia, a Alemanha, sabe? Os germanos, como já diz, e o romano era quem? Os descendentes do Império Romano, que eram os italianos, o pessoal que vive nessa região toda que eu acabei de escrever, entendeu? Então toda essa dinâmica de poder que eu fiz questão de compartilhar também, para mostrar que não é como se o que fosse acontecer, tipo, como se Portugal fosse descobrir algo e fosse pertencer só a eles, sabe? Tipo, Portugal vai manter em segredo que encontrou um continente, sendo que ele estava sendo financiado por esse pessoal, sabe? É dito também que Portugal literalmente não tinha dinheiro para financiar essa navegação, né, a esquadra do Pedro Álvares Cabral, que foi a maior esquadra já montada para fazer na história, literalmente na história das navegações, sabe? A esquadra de Portugal, com suas 13 embarcações, era maior do que todos os outros assim, conquistadores desse período, sabe? Que vieram antes e depois dele. Então, assim, era um projeto gigantesco, sabe? Era um projeto gigantesco. Definitivamente, ele iria até a Índia, mas ele iria passar pelo Brasil sim, sabe? E o Brasil já estava no projeto de poder do colonialismo. Não foi tipo assim, a gente não sabia que ia encontrar essa terra e não sabíamos que essa terra teria valor, tá ligado? Tipo assim, cara, é uma loucura ainda pra mim que essa seja a narrativa mais comum. Eu nem cheguei nos pontos que eu queria chegar, mas eu acho que esse vídeo vai passar de 10 minutos. Vamos embora. Que é basicamente o seguinte, né? Então, tudo isso que eu expliquei para chegar que existe pelo menos duas supostas navegações para o Brasil anterior ao ano de 1500, sabe? Uma liderada por um cara chamado Bartolomeu Dias e outra pelo Duarte Pacheco Pereira. Quem é Bartolomeu Dias? Bartolomeu Dias era um navegador português que tinha sido o primeiro a passar pelo Cabo da Boa Esperança, sabe? O Cabo das Tormentas, que era a parte mais ao sul do continente africano, quando ele estava fazendo parte da esquadra do Vasco da Gama, quando o Vasco da Gama estava indo até a Índia, sabe? Então, assim,
Esse era o Bartolomeu Dias, então supostamente ele teria vindo ao sul do Brasil antes de ter esse nome. Sempre que eu tô falando Brasil, 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 é para explicar essa massa continental que a gente conhece hoje em dia. Óbvio que não era esse o nome naquele momento, sabe? O Brasil já teve vários e vários nomes. Isso eu tô falando dos nomes dados pelos portugueses, sabe? Inclusive eu tenho uma teoria de que aqui era a Índia Ocidental, não só o Brasil, as Américas. Esse era o nome, o codinome que os colonizadores davam para essa terra, Índia Ocidental, sabe? Então é por isso que aqui tem os índios também, não é como se eles confundissem. Isso daí é uma outra interpretação histórica que eu tenho também, sabe? Mas enfim, então o codinome do colonialismo, tá, já estou entrando mais em muitos assuntos, né? Mas vamos continuar. Então Bartolomeu Dias chega no Brasil, sul do Brasil, Cananéia, sabe? Cananéia, que é o sul de São Paulo, que era para ser o sul do Brasil. O resto era para pertencer à Espanha, isso é uma outra história, né? E o Duarte Pacheco Pereira teria vindo para o norte do Brasil, sabe? Porque quais são as evidências dessas duas viagens? Primeiro, essa desse Duarte Pacheco Pereira é a mais famosa, porque tem até um livro chamado Esmeraldo de Citus Orbis. Esse livro, que tem quase 200 páginas, era feito para esse cara falar pro rei lá, o Dom Manuel, tudo o que Portugal sabia que existia através das suas navegações e de documentos, blá blá blá. Enfim, e daí ele citava várias partes, inclusive do Brasil, sabe? Ilhas como a de Fernando de Noronha já estava ali citada. Esse cara menciona vários e vários mapas que a gente não tem acesso. Eu digo que não tem acesso porque, assim, quando falta essas partes dos documentos, tem duas opções. Ou foi destruído, ou foi ocultado. Entendeu? Não tem outra opção. O cara está definitivamente falando que tem mapas. E esse próprio livro, que foi escrito, se eu não me engano, em 1508, sabe? Mas ele começou a ser escrito antes de 1500. Então, anterior a 1500, esse cara já estava falando que Portugal sabia que existia o norte lá. E supostamente ele teria que ter ido até o norte. Ele que seria o cara que ia dizer, ó, aqui é o ponto mais ao norte que vai pertencer ao rei. Enquanto Bartolomeu Dias, isso em 1498, teria ido ao sul, que era Cananéia, para dizer, aqui vai ser o sul do Brasil, sabe? Enfim. Então, esse Duarte Pacheco Pereira escreveu esse livro, sabe? Falava desses mapas que definitivamente ou foram guardados ou foram destruídos. Esse livro, que foi escrito lá entre o final do século XV e início do XVI, só chega ao público em 1890, muito, se eu não me engano, sabe? Ele aparece numa biblioteca em Lisboa, e isso acontece muito ao longo da história, sabe? Livros históricos importantes que têm informações gigantescas, bombásticas, supostamente desaparecem durante séculos e um momento aparece numa biblioteca, e é graças a isso que a gente tem acesso a uma informação que ainda assim nem reformulou a história do Brasil, sabe? Veja que mesmo com evidências de que o Brasil não foi descoberto em 1500, isso ainda é sempre tratado como uma conspiração, sempre tratado como assim, não, é 1500, Pedro Álvares Cabral, tipo assim, como assim, cara? Como assim, do que você está falando? Mas enfim, então assim, essas são algumas das razões pelo qual eu acredito que 22 de abril de 1500 é uma data que, por várias razões, foi escolhida para entrar para a história como a revelação do Brasil para o mundo, sabe? Foi um momento que, não sei se Portugal ou pessoas que vieram depois, tá ligado? Porque é difícil entender a importância desse evento em Portugal na época. Como que Portugal tratou o 22 de abril naquela época, sabe? O rei de Portugal, o que ele falou, o que ele exaltou, como que isso foi anunciado para o mundo, sabe? Como que isso é transmitido. Em algum momento da história do Brasil, e quando eu digo algum momento, provavelmente muito mais recente, sabe? Nos últimos 100 anos, as pessoas começaram a achar, um pouco mais de 100 anos agora, né? Vamos dizer assim, 120 anos, sabe? Nos últimos 120 anos, mais ou menos, o Brasil começou a achar interessante contar a sua própria história. Dizer quando que começa, quando que termina, eventos importantes, blá blá blá. Então, assim, toda essa importância ao dia 22 de abril, sabe? E ele ser vendido como o descobrimento do Brasil, começa a acontecer nesse período que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, esse tipo de coisa é uma das razões pelo qual eu gosto de história e não me importo de soar conspiratório de vez em quando. Porque conforme tu vai vendo como que a história é passada adiante, quais pontos as pessoas escolheram falar ou deixar de falar e que visão, sabe, que ideia que eles usam para falar de certos assuntos, tu percebe que a principal função da história na nossa vida é contar histórias, sabe? É fazer política, é montar narrativas, sabe? É ajudar a construir visões de mundo. Então, assim, essa é uma coisa que eu acho bem interessante, sabe? Se as pessoas que escolheram contar a história do nosso país fazem questão de contá-la de maneira distorcida, sabe? Ocultada,
Ah, vamos fazer... Esse é o momento que o Brasil entra para o ciclo da história mundial. Tipo assim, por que aqui e não um pouco antes? Sendo que tem evidências de que Portugal e os europeus já sabiam da existência do Brasil, sabe? Anterior a isso. Porque daí talvez teriam que revelar um conhecimento maior, entendeu? Talvez essas pessoas até preferem se descrever como alguém que, sem querer querendo, esbarra numa terra do que alguém que sabia aonde que estava indo e tinha ideia do que ia encontrar lá, sabe? O que pretendia buscar nessas terras baseado em um conhecimento que eles tinham de fontes ou a porra que for, sabe? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Se estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, deixa um like. Se estiver me vendo no TikTok, começa a me seguir e deixa um like também. Valeu e até o próximo vídeo.